Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, agora 8 horas, 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. E, naturalmente, a gente não vai começar essa terça-feira muito bem, né? As notícias que chegam da Rússia e da Ucrânia não são das melhores e elas vão ser destaque, portanto, no nosso Bom Dia Agronegócio, na edição desta terça-feira. Senhoras e senhores, está no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Você pode nos acompanhar também pelo nosso portal noticiasagricolas.com.br. Estamos ali hoje um pouquinho mais abaixo, né, de onde costumamos estar, mas estamos ali, certo? Tem a minha foto ali. Se você quer me acompanhar ali pelo site, é só clicar por ali que você vai me acompanhar pelo YouTube. Lembrando que este Bom Dia Agronegócio, esta abertura de mercado, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que pela redação do Notícias Agrícolas nos acompanha a Letícia Guimarães, ali colhendo os comentários, pegando todas as informações e nos acompanhando para que a comunicação fique mais fácil, não é? Então, vamos começando por aqui. Peço desculpas por chegar um pouquinho mais tarde, mas de fato o jornalismo exige, quando a gente precisa apurar um pouco mais, para eu trazer informações para vocês sempre responsavelmente apuradas, não é isso? Então esse é meu compromisso com vocês sempre. Pessoal que está nos mandando bom dia por aqui, muito obrigada a todos vocês. Obrigada pela confiança e pela companhia e pela confiança no nosso trabalho, agora sim. E vamos começar então com a nossa rodada de preços, para vocês entenderem do que eu estou falando e por que a gente precisa voltar a falar de Rússia e Ucrânia, tá? Lembrando que ontem foi feriado nos Estados Unidos, né? Então hoje os mercados estão retomando os seus negócios, começaram na noite de ontem e já começaram com altas fortíssimas diante dessas informações geopolíticas. As altas estavam, inclusive, mais expressivas no começo do dia, ali por volta de 7h30, quase 8 horas da manhã, e agora a soja arrefece um pouquinho. Nesse momento sobe 0,6% na Bolsa de Chicago e o primeiro contrato tem $16,12 por bushel. O milho sobe 1,4% agora, $6,63. O trigo, $8,13, com 2% de alta, lidera as altas entre os grãos, e temos aí $8,13, portanto. Entre os derivados de soja, as altas também são expressivas na manhã dessa terça-feira. Os futuros do farelo de soja têm alta agora de 0,7% e o primeiro vencimento cotado a... Deixa eu ver que atualizou aqui a minha tela. Mas olha só que gracinha! Não sabemos o que aconteceu, mas já voltamos, portanto, para os derivados de soja. 0,7% de alta no farelo, mais de 2% no óleo de soja. O óleo de soja acompanha o petróleo, que sobe forte nesta manhã de terça-feira, e já a gente vai passar por eles também. Olha só, na Bolsa de Nova York, o café tem alta pequenininha de 0,05%, $2,46 mais 13 por libra-peso. O açúcar sobe 1%, acompanhando também o petróleo, 18 centos mais 38 por libra. O algodão caindo um pouquinho, 0,3% de baixa, $1,20 mais 41 por libra-peso. O petróleo, 93 centos mais 31 por libra, uma alta de 13,5%. O petróleo WTI, $93,34 por barril, uma alta de 13,5% agora. Se a gente dá uma olhadinha no Brent, a gente vai ver que as altas também acontecem, mas mais contidas, 2,1%, $94,95 por barril. Alta forte, claro, para o gás natural, 3,3% de alta agora. O ouro cai 0,31% neste momento. A prata sobe, o cobre sobe. Vamos dar uma olhadinha no dólar index. O dólar index tem uma pequena baixa de 0,08%. Bom, senhoras e senhores, é difícil a gente fazer um resumo, né, e tentar entender tudo o que está acontecendo com os mercados, porque eles estão, de fato, trazendo essas reações diferentes, né? Mas o que aconteceu? No final da tarde de ontem, o presidente russo Vladimir Putin, ele reconheceu 2 áreas separatistas no leste da Ucrânia e ordenou o envio de tropas a essas 2 regiões, né? São regiões autoproclamadas separatistas, né, na Rússia,
e na Ucrânia, perdão, e então autorizou o envio das suas tropas para essas duas áreas. Mais do que isso, foi bastante incisivo no seu discurso contra a OTAN, né? Mais uma vez falando que a Ucrânia é uma espécie de fantoche ali na mão dos americanos, e mais uma vez criticando então a postura dos Estados Unidos frente ao atual conflito, né? Já que a gente está falando de Rússia e Ucrânia, mas a gente sabe que a Ucrânia tem o apoio dos países todos da OTAN, tem o apoio de mais países da Europa, tem o apoio da comunidade internacional. Ali ao lado de Vladimir Putin, a gente tem a Rússia, a China, talvez, né? E o Xi Jinping, muito cauteloso, como são os chineses, né? Sabendo que ele tem que saber onde pisa, né? Então a Rússia está ali tentando mostrar a sua soberania frente à Ucrânia, que pede mais uma vez. O presidente ucraniano ontem, no seu pronunciamento, diante de tudo isso que está acontecendo, pediu novamente que houvesse uma espécie de apoio da comunidade internacional, né? Pediu o apoio dos países aliados e pediu esse estado de alerta aí para os seus aliados, para os países, para os governos, principalmente governos europeus e o governo norte-americano, né? Mais do que isso, o Vladimir Putin continua afirmando que não tem planos de invadir efetivamente a Ucrânia, embora ainda haja 150 mil soldados russos próximos às fronteiras ucranianas. Então percebam como o imbróglio é grande, mas a escalada das tensões veio mesmo quando houve essa ordem do Putin a essas áreas aí separatistas, essas áreas autoproclamadas separatistas, e isso deu espaço, portanto, para o Putin iniciar essa invasão. No pronunciamento do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ele foi bastante incisivo também, disse o seguinte, a invasão da Ucrânia começou, né? E o presidente ucraniano já falou, não vamos abrir mão de qualquer pedaço do nosso território. Então a situação está quente entre Rússia e Ucrânia, e a gente viu os mercados, portanto, voltarem do feriado nos Estados Unidos. Ontem foi feriado do Dia do Presidente por lá, as bolsas não funcionaram, então elas precificaram, né, toda essa atenção, estão precificando toda essa atenção diante desse momento aí e nessa terça-feira, portanto. Por isso que nós temos altas tão agressivas no complexo soja, no petróleo, no gás natural, no milho e no trigo, com certeza. Eu separei aqui umas informações da Agriinvest Commodities sobre o leste europeu para mostrar a importância que tem, né, essa região no balanço global do agronegócio. Porque a gente tem falado muito sobre os fertilizantes, naturalmente, né? Porque a Rússia é um franco exportador de fertilizantes e é um dos nossos principais fornecedores. Lembrem-se que o presidente Jair Bolsonaro esteve na Rússia na semana passada para tratar das nossas relações comerciais e garantir que o nosso abastecimento acontecesse, e me parece que voltou com essa boa notícia, né? Então, temos a garantia de que seremos abastecidos aí pela Rússia, e foi bastante importante o presidente Bolsonaro estar lá e mostrar a sua independência, mostrar a independência brasileira, e que foi de fato lá para tratar de comércio, né? Como diz o professor Dumas, show me the money, né? É isso que eles querem saber. Vamos ter dinheiro para pagar os fertilizantes? Manda para cá, é assim que é. O comércio é pragmático, né? Geopolítica à parte, vamos tratar de dinheiro, vamos tratar de comércio. O comércio tem que ser pragmático, e assim tem sido feito. Mas em qualquer circunstância de um conflito efetivo, né, um conflito bélico, e que pode acontecer, o perigo é iminente, né, mas o Putin também sabe que uma invasão como essa seria uma loucura total, vai colocar o mundo ainda mais de ponta cabeça. Vamos entender. Mas numa situação como essa, nenhum fornecimento fica plenamente inalterado, né? Certamente vai haver alguma interrupção
no fornecimento desses produtos que saem da Rússia e que saem ali de toda a região do leste europeu. Por isso eu separei essas informações da Agriinvest para dividir com vocês. O leste europeu, e a gente está falando de 12 países, ele representa 30% das exportações globais de trigo, e a Rússia é o maior exportador global deste grão, tá? Fora importante player de milho, assim como é a Ucrânia. A Ucrânia está entre os 6 maiores exportadores de trigo e um dos maiores players de milho no cenário global, tá? O leste europeu ainda representa 30% das exportações de cevada, quase 20% das exportações globais de milho e 80% das exportações de óleo de girassol. Nós já tínhamos problemas com a oferta de óleo de girassol por conta de uma quebra nos principais países produtores e estoques muito apertados deste derivado, deste produto. E os óleos vegetais têm problemas de estoques no mundo todo, de todas as origens. Não é só óleo de soja, mas óleo de girassol também. Óleo de canola, óleo de milho, tem problema com óleo de todas as naturezas. E a gente está falando de uma região, então, que representa 80% das exportações de óleo de girassol. Por isso é tão sério e por isso o impacto no mercado de óleos é tão grande, tá? Porque todos os óleos estão ali interligados. Diferente do farelo de soja, que é difícil de ser substituído, os óleos não. Os óleos têm uma série de substituições. Então, quando puxa, vai puxando os outros. É natural que isso aconteça, tá? A Ucrânia disputa o segundo lugar nas exportações de milho com o Brasil e a Argentina. Então, vão ali se revezando, né? O primeiro é os Estados Unidos, né, exportador, e aí vão se revezando ali Brasil, Argentina e Ucrânia no segundo lugar. Em caso de um conflito na região, a produção de milho seria bastante atingida. Os produtores ucranianos são financiados em sua maioria pelas tradings, as quais não gostam de golpes, guerras ou sanções. E depois que houve essa ordem de invasão ao leste da Ucrânia pelo Vladimir Putin, os Estados Unidos e países europeus já voltaram a ameaçar Moscou com novas sanções, caso isso avance, caso isso se efetive. Então, veja só como a gente está num balaio de gato ali, né? Tá muito complicado de resolver essa situação. Então, olha só, o financiamento da safra ucraniana pode sofrer sérias restrições. Aí, senhoras e senhores, é apertar os cintos porque a volatilidade não vai dar descanso. Vocês estão vendo isso nesse momento, essas altas muito fortes. Como eu falei, já foram ainda mais intensas no começo da manhã. E à medida em que as notícias forem chegando, o mercado vai se direcionando, ok? Além dos grãos, os fertilizantes também sofreriam grandes impactos aqui no Brasil. Nos últimos anos, conforme o crescimento da demanda brasileira, a participação russa também aumentou. Russa. Se a gente contabiliza de 2015 a 2021, o aumento das importações brasileiras de fertilizantes da Rússia teve um crescimento de 148%. Só em 2021, 23% das nossas importações foram de fertilizantes russos. Isso é um percentual muito grande. Somos muito dependentes da Rússia quando o assunto é fertilizante, tá? Então, temos aí essa situação. A Rússia é nosso primeiro fornecedor de fertilizantes. Estou checando aqui, tá? Outra informação para a gente finalizar aí esse geralzão, né, que eu acho importante, é um dia de muita aversão ao risco, né? Então, Carla Mendes, por que as commodities estão subindo? Aí eu já vou explicar para vocês. Então, vamos falar primeiro do mercado financeiro. É um dia de aversão ao risco, olha só, principalmente para as economias desenvolvidas. Essa análise é do João Schaffer, analista de mercado macro lá da Agriinvest, tá? A fala de Putin em rede nacional reconhecendo unilateralmente que as regiões separatistas ucranianas têm dependência do governo central da Ucrânia trouxe o sentimento de aversão. A declaração foi vista por muitos líderes europeus como uma violação aos tratados internacionais e que não deve ficar sem resposta. É a essa resposta que o mercado tem bastante atenção. Como é que isso vai vir? Vai vir em forma de sanção? Vai vir em forma de quê, né? Então, imagine você que neste momento o alto escalão, né, dos governos europeus e o norte-americano estão ali reunidos, né? Os representantes do alto escalão estão ali reunidos para tentar entender o que vai acontecer, né? Então,
quando você começar todo o seu dia de trabalho, não pense você que o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, literalmente, entre Rússia e Ucrânia, Moscou e Kiev, não tem a ver com o teu dia, porque tem, viu? Tá tudo muito ligado. E se estabelecendo um cenário de conflito, a volatilidade dos mercados aumenta, a gente tem problema em receber esses fertilizantes, a nossa produção fica comprometida, a produção de outros países fica comprometida, a segurança alimentar vai vir como prioridade número 0, e isso vai mexer com os mercados, a gente pode ter a continuidade ou a intensificação da inflação, as moedas vão se mexer, então tem tudo a ver com você, tá? Não pense você que só porque está acontecendo do lado de lá, que não tem, mas tem tudo a ver contigo e tem tudo a ver com o agronegócio, tá? O agronegócio está no centro do conflito, né? A gente está falando de relações comerciais muito fortes, muito grandes e muito poderosas. Então, precisa tudo isso estar no teu radar, tá? Realmente vai ter que monitorar muito, muito de pertinho, ok? Bom, eu já vou chegar nos comentários e respondendo as perguntas, tá, pessoal? Quero só concluir aqui alguns raciocínios para a gente poder seguir, né? Deixa eu ver se eu consegui restabelecer aqui a minha conexão com a Bolsa de Chicago para passar para vocês. Ó, nesse momento, o óleo de soja sobe 1,8%. O primeiro contrato na Bolsa de Chicago tem $68 mais 81 por libra peso, uma alta de 1,8%. E o farelo de soja, 0,5% de alta, $447,80 por tonelada, tá? Volto a dizer, mais cedo as altas eram muito maiores, passavam de 2% em ambos os produtos, ok? Bom, entendemos, portanto, o cenário macro, né? Vamos dar agora um passo para frente e olhar um pouco mais detalhadamente para os nossos mercados, tá? A soja já está diminuindo as altas. Vamos abrir aqui a tela de Chicago. Vou pedir para a Letícia colocar no ar, inclusive, a matéria que trata da abertura de mercado desta terça-feira, perdão, ontem foi feriado, né? Eu tô com essa segunda-feira na cabeça. E nesse momento a gente tem, portanto, março, $16,11 por bushel, subindo 10 pontos. O maio, $16,13, com alta de 10 pontos mais 25. O julho, $16,10, com alta de 9 pontos mais 75. E o agosto, $15,74, alta de 8 pontos mais 75. Percebam que mais cedo tínhamos altas de mais de 30 pontos, agora elas variam de 8,5 a 10 pontos e meio. O que acontece? Embora as questões geopolíticas pesem severamente para o mercado, ele tem um quadro de fundamentos que ele não pode ignorar. O que tem sido observado nesse quadro de fundamentos? Ainda a safra sul-americana, no centro também das atenções e sendo ainda um dos principais drivers do mercado norte-americano, né? Então nós temos essa condição e há essa preocupação muito forte com a safra sul-americana. Por quê? Porque as perdas por aqui ainda estão se agravando, tá? Ainda estão se agravando. A gente tem uma dificuldade séria na Argentina, as chuvas não chegam, e se chegam muito tarde, não há espaço para a recuperação. Nós temos aí uma série de outros pormenores, né? Como, por exemplo, o excesso de chuvas comprometendo a colheita e a qualidade da nossa soja no centro-oeste do Brasil. Algumas áreas no Rio Grande do Sul que estavam terminando o seu ciclo produtivo também sem chuvas. Há a questão toda daquela quebra da haste e do apodrecimento das vagens em algumas áreas do Brasil que ainda estão sem respostas, né? Os pesquisadores estão trabalhando em cima disso. Então, nós teremos uma safra muito frágil, uma oferta muito frágil vindo da América do Sul e muito, muito menor do que o inicialmente projetado. Em contrapartida, nós temos uma demanda chinesa que também surpreende, né? Mais lenta, mais tímida, mais contida, até porque vai ter que se adequar a uma menor oferta. Então, sempre que nós temos uma oferta menor, nós vamos ter uma demanda mais contida, porque os preços sobem e eles fazem justamente esse papel de racionar, de conter a demanda. É natural. Isso, no entanto, não muda a dinâmica dos preços, né? Os preços ainda estão consolidados em patamares bastante elevados. Mas essa lentidão da demanda, principalmente por parte da China, onde
as margens futuras de esmagamento ainda são ruins, onde a suinocultura ainda tem margens também difíceis de serem recuperadas, onde há uma necessidade maior de se esmagar soja para recompor estoques de farelo e óleo, mas por conta das margens ruins não acontece. A dificuldade da chegada de soja brasileira lá na China, por conta dos atrasos gerados aqui pela dificuldade na colheita e pela pouca disponibilidade de soja, tudo isso faz com que a demanda fique mais retraída. Isso acaba limitando o ímpeto de alta ou ajudando a equilibrar o movimento de alta das cotações na Bolsa de Chicago, que ainda é a principal referência para o mercado global. Então, essas duas frentes ainda estão conversando para achar uma trajetória para os preços. Na sequência, nesta semana especificamente, o mercado em Chicago também se prepara para receber os primeiros números da safra 2022-23 dos Estados Unidos pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que traz neste fórum que realiza anualmente todo mês de fevereiro, este ano entre os dias 24 e 25, então depois de amanhã já tem o primeiro dia, o mercado se prepara para receber esses números. Embora a gente não tenha uma condição completa de acerto desses números, a gente ainda está falando de números do USDA que impactam, querendo ou não, o mercado. Então, essa cautela a gente também vai ver entre os negócios entre hoje, amanhã e assim que começarem a chegar esses números, né? Então, quinta e sexta, é isso? Vamos conferir aqui, mas é isso, né? Quinta e sexta-feira, Outlook Fórum do USDA, tá? Então, tem que monitorar, a gente tá aqui, vai acompanhar em tempo real esse fórum, vou tentar disponibilizar o link para vocês acompanharem também ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, e a gente vai dando as informações ali à medida em que elas forem sendo divulgadas e, naturalmente, a reação do mercado. Então, há uma certa cautela também dos investidores, né, dos traders, diante dessa condição. Então, geopolítica, fundamentos e Fórum do USDA vão ser pontos de atenção para essa semana. Olhando para o Brasil, falando do mercado, isso aqui, esses três, valem para qualquer commodity, tá? Soja, milho, café, trigo principalmente. Trigo e milho vão estar muito em voga nesses dias em que as tensões entre Rússia e Ucrânia se agravam, né? Aí a soja vai na carona, o farelo, o óleo, enfim. Falei já sobre a importância dos dois países quando a gente fala dessa situação toda. Então, esses três pontos vão ser determinantes aí para todas as commodities. Vocês estão vendo que o petróleo, por exemplo, também está disparado. Para a soja no Brasil, o que a gente vai ter que olhar? Câmbio, porque o câmbio está ali com R$ 5,11 no fechamento de ontem, uma perda de 0,64%, testou patamares abaixo dos 5,10 ontem e foi às mínimas em 7 meses, tá? A gente está falando de um dólar aí com uma correção expressiva, uma valorização importante do real, e a gente tem essa condição também de ter o andamento dos prêmios sendo monitorado. Então, além desses três campos que a gente vai ter que verificar para a soja commodity, para a nossa soja aqui no Brasil, câmbio e prêmios. Segundo os especialistas, os analistas, consultores de mercado, o que nós vemos nesse momento é os prêmios tendo alcançado para a atual conjuntura, para o momento, uma máxima, um pico. E agora a gente vai ver ou eles ficarem estagnados ou eles testarem algumas correções, principalmente diante das altas em Chicago. Então vamos ter que entender Chicago para saber como é que vão se comportar os prêmios. Mas vai ser um ponto importante porque os prêmios vão refletir não só para a exportação, mas aqui dentro também, os nossos prêmios internos, como é que fica a disputa entre exportação e demanda interna. E é uma disputa acontecendo muito mais cedo esse ano, é uma disputa muito aquecida este ano, e por conta disso a gente tem uma necessidade de acompanhamento mais forte. Ontem foram divulgados os números da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, para as nossas exportações. Nós já exportamos bastante soja, inclusive vou pedir para a Letícia clicar nessa notícia para a gente, 90% dos embarques brasileiros de soja são de contratos firmados antecipadamente. Vou dividir esse link com a Lê, para ela colocar para vocês na tela, porque o dado mais importante
dessa notícia, qual é? Não é nem o nosso volume recorde, que é recorde histórico para as nossas exportações, mas o dado mais importante dessa notícia é de que 90% desses embarques, dessa soja que está indo embora, ela é de contratos firmados antecipadamente, de vendas antecipadas, que o produtor brasileiro já fez. E o volume e o ritmo dos novos negócios ainda está muito, muito tímido, né? O produtor não tem um interesse de venda agora muito agressivo, está receoso sobre o quanto vai colher, está receoso sobre o andamento e o futuro dos preços e, portanto, ele ainda está contido, está retraído nas vendas. Então, quando a gente fala de um volume exportado, né, só em fevereiro, de 3,39 milhões de toneladas e no acumulado do mês de pouco mais de 5,8 milhões, a gente está falando de números muito fortes, mas de uma soja já vendida. Então, isso não impacta muito no preço. O que vai impactar é o volume ou não de novos negócios. Conversando com os analistas, os consultores, eles continuam nos relatando essa condição, né, mais contida do produtor, mas o produtor fazendo as suas contas e percebendo que pode ser um momento importante para ele diante da gestão que ele aplica, diante da realidade que ele tem, diante do fluxo de caixa que ele precisa fazer. Então, nós temos que olhar muito para essa questão pontual dos prêmios, pontual do câmbio e olhar como é que estão as nossas exportações. Olhar para essa condição de exportamos muito bem, é recorde histórico, 90% de negócios já anteriormente efetivados. Então, perceba, são altos preços, são bons preços, remuneradores, né? Mas que não atraem tanto o produtor diante desse receio que ele tem frente ao quadro atual da safra brasileira, que é uma safra completamente frustrada, né? Claro que a gente tem boas notícias, eu sempre falo, né? O Goiás foi a boa notícia dessa safra, então praticamente todo o estado do Goiás teve uma excelente safra de soja na temporada 2021-22, mas a gente pinça, né, os estados e municípios que tiveram uma safra regular, né, nessa temporada. É um cenário muito ruim, mas os preços refletem. Agora a gente precisa ver como é que os negócios vão evoluir, ok? Então, este é o quadro para a soja brasileira neste momento. Naturalmente, que vocês vão ter que acompanhar, Chicago e todas as outras variáveis que compõem o seu preço. Não se esqueçam que a gente tem uma ferramenta que já começa a te ajudar, que é o Calcule o Seu Preço. Vou pedir até para a Letícia mostrar para vocês. Logo abaixo das cotações de Chicago, nós temos um botãozinho, é um botão amarelo que está escrito assim, ó, Calcule Seu Preço. Clica naquele botão, você vai poder personalizar todos os campos para saber o seu preço em dólares por saca, dólares por tonelada, reais por saca, reais por tonelada, para a tua região, tá? Vai calcular a tua paridade de exportação, vai te ajudar a evoluir aí com os teus negócios, tá certo? Então, essas são as informações do mercado da soja que nós temos, pelo menos até agora. E olha só, seu Ginaldo Souza acabou de dividir uma informação comigo aqui. O modelo GFS de previsão climática, que é o modelo americano, em relação ao mapa de ontem, adiciona bons volumes de chuva em toda a extensão do Rio Grande do Sul a partir do dia 26, com acumulados de 50 a 100 milímetros para as regiões onde a produção agrícola do estado predomina. Então, você que está no Rio Grande do Sul pode começar a receber algumas boas chuvas a partir do dia 26. Agora, acho que chega um pouco tarde, né? Enfim, vamos acompanhar. A notícia é boa, porque chuva é sempre bom, certo? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado do milho na Bolsa de Chicago. As altas variam de 6 a 9 pontos e meio. O contrato março tem 6 dólares e 63, o maio 6 dólares e 61, o julho 6 dólares e 54 e o setembro 6 dólares e 14 centes por bushel. Vamos já para a Bolsa brasileira, onde nós temos aí, deixa eu ver se a gente já tem a atualização. Acho que ainda não temos. Não temos, mas teremos até o final do nosso Bom Dia Agro, com certeza. E no milho, pessoal, a situação não é muito diferente, né? Percebam que
as informações que motivam as altas em Chicago para a soja são as mesmas que motivam para o milho e as mesmas que motivam naturalmente para o trigo, né? O trigo continua liderando os ganhos, eu estou observando aqui, apesar desse certo arrefecimento nas altas da soja e do milho, o trigo não esmurece, ainda sobe mais de 2% lá na CBOT. Agora, ó, o março, 8 dólares e 15, 18 centos mais 25 de alta, o maio, 8 dólares e 22, 18 pontos e meio de ganho. O julho, 8 dólares e 18, temos alta de 17 pontos mais 25. E o setembro, 8 dólares e 18, com altas de 15 pontos mais 75. Então, estamos acompanhando. Só concluindo algumas informações sobre o mercado de milho. Vamos trazer também aqui as nossas exportações. Vou abrir aqui os números para vocês, levantados ontem pelo Guilherme, junto da SECEX, né, a Secretaria de Comércio Exterior. E o Gui nos diz o seguinte, ó, Brasil embarca 221 mil toneladas de milho na semana e média diária de fevereiro de 2022 ultrapassa fevereiro de 2021. Então, nas primeiras 3 semanas de fevereiro, o Brasil exportou 605.129 toneladas de milho, dados da Secretaria de Comércio Exterior. Assim, o volume acumulado nestes 14 primeiros dias úteis do mês sobe 221.903 toneladas, ok? Então, temos aí essa situação. Vamos ver como ficou o preço da tonelada do milho exportado pelo Brasil. Uma alta de 19,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente tem uma média da tonelada exportada de milho cotada a 260 dólares e 60 cents. Enquanto em fevereiro do ano passado, neste mesmo período, tínhamos uma média de 217 dólares e 90 cents. Ontem, o dia foi de certa correção para a B3, que vinha subindo agressivamente nos últimos dias. Ontem o mercado, né, fechou um pouquinho mais fraco. Nós temos agora a colheita da safra de verão acontecendo, o que ajuda a pressionar os preços. Na sequência, a gente tem o plantio da segunda safra de milho, o que é mais um fator de peso sobre as cotações, mas ainda assim a gente está falando de altas, de preços expressivos, né? A gente está falando de março, R$ 97,14 no fechamento de ontem. O maio, R$ 95,07. O julho, R$ 89,63. E o setembro, R$ 89,31. Olha só o que diz Vlamir Brandalize, abre aspas para o consultor de mercado. A B3 está sob correções técnicas, sem pressão de venda, sem suporte de Chicago e sem o comprador interessado esperando a volta do feriado americano. Internamente, também não há muito movimento. Está colhendo ainda parte da safra de verão e a safrinha está sendo plantada na época certa, o que é bom. E para o potencial produtivo, o que é bom para o potencial produtivo e para conseguir uma boa colheita. Então, nós já tínhamos essa projeção de que o preço podia sentir um pouquinho do plantio da safrinha de milho, está acontecendo, mas volto a dizer, há uma consolidação das cotações em patamares bastante elevados, o que já vinha também sendo sinalizado pelos especialistas de que teríamos um mercado firme, pelo menos até abril, maio, quando começa, então, a chegar a safrinha e as informações mais claras sobre quanto colheremos nessa segunda safra de milho, tá? Então, temos aí ainda mercado importante, um mercado firme para as cotações de milho, ok? Então, você comprador, não se esqueça, né? Ainda há um momento difícil para você, mas perceba que o mercado lhe dá oportunidades, lhe abre janelas. Então, tente fazer estratégias onde você possa, pelo menos, perder um pouco menos, ok? Então, vamos aqui acompanhar, essas são as informações do mercado de milho. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos mercados na Bolsa de Nova York, café e açúcar, principalmente, já abertos pelos nossos repórteres aqui no Notícias Agrícolas. Açúcar em Nova York retoma do feriado com altas de mais de 1% nesta terça-feira. A gente está falando de um mercado que acompanha naturalmente as demais commodities e principalmente o petróleo, que registra aí preços altos acima dos 90 dólares por barril, né? E olha só, um analista internacional para Reuters, potencial para um rally acima de 100 dólares o barril recebeu um enorme impulso. Então, não só os preços sobem,
do petróleo, como tem espaço para subir mais, vão puxar alguns outros mercados, não só o de açúcar, mas vai puxar o mercado de milho, porque a gente está falando de energias, né? Por que o açúcar sobe frente ao mercado de petróleo? Porque é um mercado que está correlacionado ao mercado de etanol, e isso ajuda a definir o mix das usinas, principalmente aqui no Brasil. Vão produzir mais etanol de cana ou vão produzir mais açúcar? Vamos produzir mais etanol porque o petróleo está subindo, vai puxar a gasolina, vai puxar o etanol. Quer dizer que a gente vai ter menos açúcar, o preço vai subir. Por isso que a gente fala desse acompanhamento do mercado do açúcar junto do petróleo, tá? Essa é a relação. Outro mercado bastante relacionado, mas que hoje passa por uma correção, algodão. Aliás, zerou agora, deve passar para o campo positivo. Algodão também acompanha bastante o petróleo, tá? A gente está falando ainda de milho. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, além da gente... Aliás, vejam que o WTI, que é uma referência muito mais forte para o petróleo americano, né? Tem uma alta mais forte, 13,8% sobe agora o petróleo WTI para valer 93 dólares e 20. 1/3 da produção norte-americana de milho é destinada à produção de etanol. Subiu o petróleo, senhoras e senhores, vai subir o milho, porque é etanol e os biocombustíveis sendo muito demandados nesse momento. Inclusive, as margens de esmagamento do milho lá nos Estados Unidos estão lá em cima, acompanhando as margens de esmagamento da soja para fazer biodiesel, tá? Então tá tudo muito interligado, por isso que eu falei, não venha dizer, isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o seu dia, tem tudo a ver com o seu negócio, tá? Então, o mercado do açúcar hoje subindo. Bom, Bolsa de Nova York ainda, vamos olhar para café nesse momento. Segundo a Virginia Alves, já pôde apurar junto das suas fontes, o café está retomando as negociações na Bolsa de Nova York, que ontem também esteve fechada em função do feriado, com certa recuperação. E voltamos a destacar aquela máxima. Os fundamentos para o café são os mesmos e já conhecidos pelo mercado, mas o mercado continua precificando toda essa situação, né? Por isso que ainda tem essa situação toda. Então, o mercado ainda olhando para o quadro macro, para a questão geopolítica, para tudo isso, mas muito focado nos seus fundamentos, que são ainda de oferta muito curta, demanda muito presente. As chuvas que vão se confirmando para a região sudeste, que é a nossa principal região produtora de café aqui no Brasil, né? Minas Gerais é o maior produtor, aí tem São Paulo, Espírito Santo com café Conilon. Toda essa região vem recebendo boas chuvas, isso ajuda o parque cafeeiro. Vai recuperar a safra 22? Não, mas para 23 já tem boa perspectiva, tá? Então, isso também está no radar ali dos investidores. Para o mercado brasileiro de café, preços que seguem ainda bastante elevados. O fiel da balança, senhoras e senhores, é claro, é o dólar. E o dólar abriu em queda, né? E já está abaixo dos 5,10, R$ 5,08, uma perda agora de 0,6%. E é o novo mercado, é o próximo mercado que a gente vai comentar. Segundo a Reuters, que já nos trouxe essa primeira informação do dia, o dólar abre em queda nessa terça-feira contra o real, com a moeda brasileira continuando a aproveitar o fluxo de recursos estrangeiros atraído pelo juro alto no mercado local. Conforme a gente aumenta a nossa taxa básica de juros, mais divisas nós atraímos para o Brasil, tá? Por isso que, mesmo em um dia de aversão ao risco, onde o dólar deveria estar subindo, está caindo frente ao real. E esse, inclusive, foi um ponto destacado aí nas nossas primeiras entrevistas de 2021 aqui no Notícias Agrícolas, com os economistas, para entender para onde ia o dólar, justamente por conta dessa condição, dessa entrada de divisas por conta das taxas de juros mais altas, né? Elas atraem mais dólares para o Brasil, pressionando a moeda americana. Então, há uma valorização do real também por conta desse fator, fora outros. Vamos ter que olhar para a nossa balança comercial, que deve continuar positiva, né? As nossas exportações devem continuar desempenhando bem, que é mais um fator de entrada de dólares no Brasil, pressão sobre a moeda americana, mas o cenário externo pode inspirar outra situação. Ainda falando de dólar, não se esqueça que estamos em ano de eleição presidencial, o que pode trazer volatilidade, mas em contrapartida, um cenário de completa polarização e os dois principais candidatos já estão postos aí para o mercado, e o mercado já sabe que a disputa está ali entre os dois, embora a gente veja discussões sobre a terceira via, né, como se eles estivessem descobrindo a roda, o mercado, né,
soberano como é e conhecedor de cenários como esse, já entende que trata-se de um cenário muito claro, né, para as eleições presidenciais de 2022 e, portanto, pode sentir o impacto mais contido dessa condição, tá? Então, mas mesmo assim, claro que vai impactar, né? Claro que vai seguir no radar. Pessoal, todas essas informações que eu estou dando aqui, abertura do dólar, abertura do petróleo, açúcar, soja, milho, café, tá tudo já disponível para você no Notícias Agrícolas, incluindo uma informação importante da Embrapa. Embrapa define metodologia de coleta e faz pesquisa sobre quebramento da haste da soja. Pelo amor de Deus, cheque essa informação, tá? Você que está esperando essa informação e essa resposta dos pesquisadores, eles continuam a campo tentando entender o que está acontecendo, que anomalia é essa que está tirando produtividade da soja em diferentes regiões. Então já descartaram adversidades climáticas, por quê? Isso se deu no sul, onde é a pior seca em mais de um século, e também no centro-oeste do país, lá na região do estado do Mato Grosso, onde choveu adequadamente ou choveu até acima do ideal. Então, não se trata de uma questão climática, o que pode ser? É isso que os produtores, os pesquisadores, os especialistas estão buscando entender, tá? Então, fique de olho, que são respostas importantes que começam a chegar para ti diante dessa pesquisa desses especialistas que estão a campo, ok? Bom, são 9 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, nos informa que a confiança do consumidor no Brasil tem recuperação à máxima em 6 meses no mês de fevereiro. A confiança dos consumidores no Brasil teve recuperação a uma máxima em 6 meses, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Em fevereiro, o ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor, subiu 2,9 pontos e chegou a 77 pontos. O resultado refletiu uma melhora tanto numa avaliação sobre o momento presente, quanto nas expectativas para os próximos meses. Abre aspas para a nota da FGV. O destaque foi o aumento da intenção de compras de bens duráveis, que estava em queda há 5 meses consecutivos. O resultado positivo também pode ter sido influenciado pelo Auxílio Brasil nas faixas de renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o mercado de trabalho e a situação econômica. Boas notícias vindas da nossa economia, o que algumas pessoas insistem em dizer que não, mas tá? Então, assim, estamos nos recuperando, estamos tentando pelo menos voltar a respirar e parece que está acontecendo, ok? Senhoras e senhores, mercado do boi gordo agora. Vamos dar uma olhadinha na reposição? Nem cheguei nos comentários ainda hoje, tanto tamanho o volume de notícias. Então, você que está conosco até agora, obrigada pela companhia. Continue aqui conosco. Eu vou chegar nos comentários, vou só trazer essas informações aqui sobre o mercado do boi gordo, que é importante a gente pontuar também, que tem gente esperando, tá? Scott Consultoria nos informa sobre o mercado de reposição nesta manhã de terça-feira, dizendo o seguinte, ó, volume de chuvas e as oscilações no mercado do boi gordo ditam o rumo das cotações no mercado de reposições. O mercado de reposição vinha não numa tendência de alta, manteve a sua tendência nos últimos meses. Aí, com a queda do boi gordo, diminuiu esse movimento de alta, mas ainda assim estava melhor do que o boi gordo, né, a reposição, e veio então tentando trazer uma certa estagnação para esse mercado. Mas vai aí se desenhando, vai aí tentando entender qual deve ser a sua trajetória, tá? Ontem, inclusive, nós conversamos com o Caio Toledo, que é analista de mercado da não tem mais, Stonex, mudou o nome, né? E ele falava o seguinte: os preços da arroba do boi gordo, que vão inclusive continuar mantendo a reposição em alta, eles seguem firmes, né? Mas a gente precisa ter alguns sinais de alerta ali que precisam ser monitorados. Para o câmbio, é um alerta, então, assim como para as demais commodities, a questão cambial é um ponto, para o boi gordo não é diferente. À medida em que o câmbio desce, o dólar fica mais barato, né? E há uma valorização do real, os nossos produtos ficam mais caros para os importadores. Para a carne brasileira não é diferente. Então, isso pode tirar um pouquinho da nossa competitividade. Então, esse é um ponto. E também o aumento da oferta de animais, que poderia trazer certa pressão aí sobre os preços da arroba. Mas a gente ainda está falando de preços muito firmes e
que podem ainda dar boas oportunidades de negócio. Inclusive, essa questão cambial, segundo nos afirmou o Caio, ela já tira parte da rentabilidade dos frigoríficos que exportam, né? E como eu falei, pode reduzir a competitividade da nossa carne. Vale a pena conferir essa entrevista do Caio, tá? Eu vou deixar para vocês o caminho aqui nos comentários do Instagram e o nome do Caio Toledo, tá? É importante, pessoal, acompanhem. E hoje, entre 11h30 e meio-dia, a gente tem a atualização deste mercado com mais um analista, porque o objetivo é realmente a gente trazer bastante gente para você ter pluralidade de informação e poder tomar uma decisão mais assertiva, mais personalizada, se esse é o momento, né? Se esse é o termo melhor, acho que sim, né? 9h33. Agora sim, vamos para os nossos comentários, vamos ver quem está falando com a gente, vamos ver, né, quem está aqui nos mandando a sua participação. Eu gosto sempre de destacar o quanto é importante que você esteja conosco, porque é aí que a gente consegue saber o que você precisa saber, o que você quer saber, né? Assim que a gente vai direcionar a nossa equipe de repórteres e atender a sua demanda de informação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Comentários do Instagram, comentários do Facebook, não, do YouTube. Vamos começar pelo YouTube. A Ana Paula Cunha da Silva nos mandando bom dia. Bom dia, Notícias Agro. Mercado nervoso hoje, nos diz o Vitor Hugo. Nervosa tô eu, menino, de ter que dar essas notícias. O mercado tá nervosíssimo, em chamas, né? O seu Sidney. Bom dia, Carla. Sidney do interior de Reserva, no Paraná. Tudo bem, Sidney? Bom dia para o senhor, viu? Sempre conosco. Vamos lá. O Fernando, bom dia. Noroeste do Paraná com produtividade variando de 0 a 15 sacas por hectare. Sem chuva para plantar safrinha, sem seguro e nem crédito para ter um Proagro para ter segurança. Redução de área. Fernando, eu não sei nem o que te dizer. O que eu posso te falar sobre essa questão do crédito, que é uma situação que nós temos acompanhado muito de perto. Desde que houve aquele pedido do governo, né, para congelar o crédito subsidiado para o agro por conta do aumento das taxas de juros, a CNA já vem fazendo um pleito com urgência para que isso seja discutido e retomado, mas ainda não aconteceu. Ontem mesmo nós tratamos desse assunto com a CNA, que reafirmou o pedido de urgência, mas ainda sem resposta. E que assim que tivesse uma resposta, entraria em contato conosco, tá? Então, há realmente uma dificuldade nessa situação. O seguro aqui no Brasil, ele é um processo moroso, então tenha a certeza de que as coisas vão melhorar, Fernando. É um momento muito difícil, como eu falei, né? A gente fala muito sobre toda essa questão de preço, essa questão de quebra de safra, de clima e tudo mais, mas a gente acaba não considerando assim, né? Ao falar. Mas claro que a gente considera, como cidadãos e como brasileiros, o psicológico do produtor nesse momento, né? Veja só quantos problemas você me listou aqui. Zero de produtividade, sem chuva para plantar a segunda safra, o que poderia, né, tirar essa sua interrupção de fluxo de caixa, sem crédito, sem seguro e redução de área. É uma situação realmente bastante difícil e a gente vai fazer de tudo que a gente puder aqui, Fernando, para te dar subsídio de informação para que você possa seguir adiante, tá? Não desista, que a resiliência é uma marca muito importante do produtor brasileiro, tá? Plantar o que a gente planta num país tropical com tantos cenários adversos de clima, de solo e tudo mais, uma incidência muito maior de pragas e doenças do que nos nossos concorrentes, não é para poucos, né? Ou é para poucos, não é para todo mundo. Então, não desista, viu, Fernando e amigos que estão passando por uma situação semelhante. Diego Negrão, bom dia. A região de Toledo e Cascavel segue com baixas produtividades de soja e avançando no plantio do milho. Preocupante o cenário do oeste do Paraná. Deus abençoe os produtores rurais e a nossa nação, que assim seja. Amém. Flávio Lopes, grato pelas informações. Nós é que agradecemos. O Adoniran Castro, bom dia, parabéns pelo programa. Abraço de Maringá, no Paraná. Obrigada, seu Adoniran. O Carlos Matias, sempre muito bem atualizado. Parabéns pelo programa. Bom dia, Carlos, obrigada.
Josué Costa, bom dia, parabéns pelo programa, de Quaraí, no Rio Grande do Sul. O Ronaldo Silva nos mandando bom dia. O Danilo Padovani, também nosso amigo por aqui, nos mandando bom dia. E o Francisco Silva lá de Pernambuco, também nos mandando bom dia. E o Vitor Hugo nos mandou bom dia e bons negócios a todos. Então, vocês que nos acompanham pelo YouTube, muito obrigada pelos comentários e pelas gentilezas de sempre, tá? Pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, muito obrigada pelos comentários. A Ana, parabéns. Hoje você está demais, explicando tudinho nos mínimos detalhes. Eu tô faladeira hoje, hein, Ana? Deus me livre. Obrigada, viu? Eu sou faladeira mesmo. E eu acho que esse é o espaço que a gente tem para tirar as dúvidas de vocês, para explicar e dividir o conhecimento que a gente vai adquirindo aqui com os especialistas que conversam conosco. Então, muito obrigada pela gentileza, viu, Ana? Você é sempre muito parceira. O Ricardo nos mandando bom dia, o Elvis nos mandando bom dia, o pessoal da Nelore Mucuri, reposição se mantém alta? Imagino que sim, com a contínua... alta também nos preços do boi gordo, mas veja, pessoal da Nelore Mucuri, do comentário do Caio Toledo de ontem, atenção ao câmbio e atenção também à maior oferta de animais. De repente, isso vai ajudar, a maior oferta de animais, né? Vai ajudar a puxar um pouco da reposição, pode ajudar nos preços. Vamos levar essa pergunta para os especialistas, tá? E a gente vai atualizando vocês nos próximos dias. Deixa eu ver aqui o que eu deixei de comentar. O pessoal nos mandando bom dia de todas as partes do Brasil, né? A Kes nos mandando bom dia. Mas sempre tem com a gente, né? Angola, Paraguai, Argentina, todas as partes do mundo. Eu amo esse bom dia agronegócio, viu? O pessoal falando aqui do Bolsonaro, né? Sempre bom lembrarmos que este é um espaço onde a opinião é livre, graças a Deus, né? O Regian também muito gentil, nada melhor do que começar o dia bem informado. Muito obrigado. Pessoal, olha só, a Letícia fez um comentário aqui no Instagram muito pertinente. Não se esqueçam de mandar as suas imagens para nós no Imagens do Dia. Vocês podem vocês mesmos postarem as suas fotos, só clicar lá no Imagens do Dia, aí vai completar os campos, nome, sobrenome, cidade, estado, vai fazer o upload da sua foto e vai ficar linda lá na nossa página inicial. Ou pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, que tem uma equipe aqui para te receber, tá? 19 99767 0241. Repetindo, nosso WhatsApp é 19 99767 0241. Você pode mandar essas imagens para nós. Não se esqueça, nome, sobrenome, cidade, estado e a legenda, tá? Meu cavalo alazão, tá? Então, Antônio da Silva de, sei lá, Castro, no Paraná. É simples, mas tem que mandar com essas informações para a gente não errar, né? E para que vocês fiquem ali creditados pela imagem, certo? Mandem e participem, para nós é bastante importante, tá? Ela estava, inclusive, respondendo um colega que pediu aqui, ó, que pena que não tem como te enviar fotos e vídeos de uma colheita de ontem que acompanhei em Sorriso, Mato Grosso, na comunidade Barreiro, colhendo 36 sacas de soja, perdendo com uma chuva, muito triste. Então, Paulo Douglas Correia, eu vou até te marcar aqui nos comentários, Paulo Douglas Correia, mande as fotos, tá? Então, ó, a Letícia já te marcou, tô te marcando também, viu, Paulo, para você mandar as fotos. Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar envia sua imagem lá no Imagens do Dia. Tem tudo que é canal de interatividade, tem aqui para vocês, para que fique aberta a comunicação, tá? O Ricardo, bom dia, grande abraço de Pouso Redondo, Santa Catarina, o pessoal da Sicredi Cooperação. Bom dia, time da Sicredi Cooperação. Dona Neuza, bom dia. Essa hora já tomou café, já arrumou a cozinha, já fez tudo, né? Hoje, como foi mais tarde para os comentários, gente, Dona Neuza acorda coisa de 5h15 da manhã, tá? Quando a gente fala que vai tomar café, ela já na segunda garrafa térmica, pelo amor de Deus. A Bruna, bom dia de Londrina. Qual o valor da saca de soja no Porto de Paranaguá? Bruna, vamos ver a referência de ontem. Teve uma queda, tá? Por conta do dólar que caiu forte, mais de 0,6%. Mas hoje deve ter uma retomada, porque temos aí altas fortes em Chicago e ontem não tivemos a referência internacional. Mas o dólar está atuando abaixo de 5,10, tá? Vamos ver aqui a referência, então, do fechamento de ontem, soja no Porto de Paranaguá. Deixa eu abrir aqui para ti, peraí. R$193, referência, tá, Bruna? Lembre-se sempre do que eu te digo.
muda conforme prazo de pagamento, prazo de entrega, condições de prêmio, condições de câmbio. Se você for fazer com câmbio futuro, vai mudar. Referência futura para Chicago vai mudar. Referência disponível 193, março, R$ 192 por saca. A perda ontem foi de 1,03% em ambos os indicativos, tá? Dona Eliana, bom dia, aqui de Valinhos, quase nossa vizinha. E o Paulo já tinha nos mandado bom dia também. Então, o Cleomar também nos mandando bom dia. A todos vocês que mandaram, muito obrigada pela gentileza, muito obrigada pela companhia. Volto a agradecer pela confiança no nosso trabalho. Isso é combustível para o nosso time. E lembrando, né, o Notícias Agrícolas esse ano comemora 25 anos e a gente está produzindo e planejando coisas muito legais para agradecer você por todo esse tempo ao nosso lado, né? Nós só estamos completando 25 anos porque há todo esse tempo, né, há mais de 2 décadas, vocês nos acompanham e nos dão esse voto de crédito, né, de confiar no que estamos dizendo para dar continuidade aos seus negócios. E para nós isso vale ouro. Então, obrigada e tenha certeza de que vai ser um ano muito especial para você também, porque a gente está planejando tudo com muito carinho para te entregar uma programação muito especial e muito dedicada à história da agricultura nesses últimos 25 anos. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou nesta edição do Bom Dia Agronegócio. Veja que hoje é um dia quente, deixa o Notícias Agrícolas aberto no seu navegador, vai trabalhando, mas ouvidos e olhos ligados aqui na gente, tá certo? Boa terça-feira para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.